Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional e os Conselhos da Comunidade, acolhimento, singularização do atendimento e articulação com a rede. Para isso, vamos convidar a subir ao palco o palestrante Felipe Ataíde Lins de Mello, filósofo, doutor em Sociologia, consultor do PNUD em modelo de gestão prisional e para políticas para egressos, membro do LabGPEN, Laboratório de Gestão de Políticas Penais, e ainda coordenador do Eixo de Políticas da Cidadania e Garantias de Direitos do CNJ PNUD. Bom, eu vou falar aqui sobre política para pessoas egressas do sistema prisional, né? E vou fazer isso, deixa eu marcar meu tempo aqui, que senão eu fico falando até a hora do jogo. Embora Maria Helena já tenha ligado no Catar e pedido para segurar a partida até a gente acabar essa tarde, tá bom? Pode ficar todo mundo tranquila, que vai dar tudo certo. Mas eu tomei o cuidado de pensar essa minha fala, não vou usar slide nem nada, mas atendendo muito a um pedido da Maria Helena de concatenar esse tema da atenção às pessoas egressas ao papel dos conselhos da comunidade, né? O que a gente pode pensar em termos de atuação dos conselhos da comunidade quando a gente está falando de uma política nacional de atenção às pessoas egressas? Então, eu vou fazer uma discussão a partir de 3 perguntas. Primeiro, que política é essa? Existe uma política? Que política é essa? Segundo, exatamente, qual que é o papel dos conselhos da comunidade, então, quando a gente fala de atenção às pessoas egressas do sistema prisional? E, em terceiro lugar, pensar um pouquinho o cenário do Paraná, né? Mas eu não posso fazer isso sem antes registrar um profundo agradecimento e admiração pelo trabalho da FECOMPAR. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar no Congresso. Estive antes da pandemia e estou voltando agora, né? E tomara que a pandemia não volte. Mas sempre conversando muito com a Maria Helena, né, que está à frente aí da FECOMPAR e toda a equipe da FECOMPAR e de cada um dos conselhos da comunidade aqui mencionados na manhã de hoje, porque, de fato, não dá para a gente pensar em construção de políticas públicas sem a gente falar, discutir, pensar qual que é o papel da sociedade civil nessas políticas. Então, acho que isso as mesas anteriores a essa minha fala já mencionaram, né, desde a Valdirene, desembargador Rui, e também todas as outras falas. E acho que é essa reflexão, né? Como é que a gente constrói políticas públicas num país em que a gente tem anos de autoritarismo e reverberações desses anos de autoritarismo que viram e mexem, reaparecem, mas a gente tem uma Constituição de 1988 que coloca como um dos pilares das políticas públicas a participação da sociedade civil. Então é aqui que eu quero trazer a minha fala, partindo daquela primeira pergunta, existe uma política de atenção às pessoas egressas? Eu já respondo dizendo que não. A primeira vez que se registrou a preocupação do Estado com as pessoas que deixam as prisões no mundo foi no século XIX, no Congresso Internacional, Congresso Penitenciário Internacional de Londres. E 100 anos depois, quando o Brasil aprovou a Lei de Execução Penal, em 1984, a gente incorporou no texto legal a perspectiva de que é dever do Estado prestar assistência às pessoas que deixam as prisões. Percebo que a gente tem lá no século XIX uma discussão sobre a atenção às pessoas egressas, 100 anos depois o Brasil incorpora isso como uma preocupação, e a gente está aqui já na segunda década do século XXI, e eu estou dizendo que não existe uma política nacional de atenção às pessoas egressas, porém há esforços. O primeiro esforço do Poder Judiciário, né, e aí eu falo a partir desse lugar, né, de coordenador técnico de um dos eixos do programa Fazendo Justiça, que já foi mencionado aqui várias vezes, né, do programa no Conselho Nacional de Justiça, junto com o Programa das Nações Unidas, mas o Poder Judiciário, em 2009, fez um primeiro esforço de pensar qual que é o papel do Judiciário no que diz respeito a essas pessoas que deixam as prisões. E aí, lá em 2009, quem trabalha mais tempo com política penitenciária vai se recordar do Começar de Novo. E o Começar de Novo foi um programa interessante, ele foi lançado na gestão do ministro Gilmar Mendes, porque ele fez, de fato, uma mobilização nacional em que, pela primeira vez, talvez, na história desse país, as pessoas se deram conta de que há
pessoas que deixam os cárceres brasileiros, né? A gente tem um fluxo de entrada, reentrada, saída das prisões muito grande no Brasil. E lá em 2019, pela primeira vez, se fez uma grande campanha para dizer assim, o que fazemos com essas pessoas? E foi quando, então, o Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o projeto Começar de Novo, criou a primeira estrutura de inserção do Poder Judiciário numa perspectiva de atenção a esse público. Só que, historicamente, a gente concebeu, não só no Brasil, né, mas isso está na literatura universal também, a ideia de que é o trabalho que dignifica, o trabalho que ressocializa, reintegra esses restos todos. E aí, recentemente, eu estive num lugar que atende pessoas egressas e uma mãe relatou o seguinte, o pessoal conseguiu um emprego para mim, mas eu não tinha com quem deixar minha filha. Ou seja, o trabalho é importante? Sim, é por conta do trabalho que estamos todos aqui, mas a gente tem outras dimensões de pertencimento no mundo que, se não estiverem bem resolvidas, o trabalho não resolve nada. Ajuda, mas não resolve. Ou seja, o Começar de Novo em 2009 foi importante? Foi, mas tinha o foco somente na questão do trabalho. O Judiciário aprendeu que era preciso avançar nessa perspectiva. Em 2016, a gente tem um movimento interessante. O Conselho Nacional de Justiça lança o primeiro escritório social no Brasil, em Vitória, capital do Espírito Santo, e, ao mesmo tempo, o Departamento Penitenciário Nacional estava com uma consultoria contratada por meio de parceria com o PNUD, elaborando a proposta de uma política nacional de atenção às pessoas egressas, 2016. Naquele momento, identificou-se, primeiro, que a maior parte dos estados não tinha nenhuma iniciativa voltada às pessoas egressas, em que pese a previsão lá na Lei de Execução Penal. A maior parte não, boa parte. E a outra parte que tinha iniciativas eram iniciativas isoladas, patronatos, que é o que está previsto na Lei de Execução Penal, e o patronato, que é muito forte aqui no Paraná, inclusive, ele tem um foco muito no controle de condicionalidades de pena, na coisa do trabalho também. E apenas 2 estados brasileiros possuíam políticas públicas voltadas às pessoas egressas, que são São Paulo e Minas Gerais, cada um desses estados com suas qualidades e suas fragilidades, mas o escritório social já surgia naquele momento como um modelo de inovação no que diz respeito ao atendimento, à atenção às pessoas egressas. E o que era mais inovador ali? Um pouco o que o desembargador Rui trouxe na sua fala, que foi dizer o seguinte, existem responsabilidades compartilhadas na política penal entre Poder Judiciário e Executivo. E o escritório social já trazia consigo esse compartilhamento de responsabilidades. Ao Poder Judiciário cabe decidir a pena, as medidas e controlar a execução das penas e medidas, e ao Poder Executivo cabe executar essas penas. Portanto, quando a gente fala de atenção às pessoas egressas, tudo que diz respeito a controle de pena, comparecimento mensal, recolhimento noturno de fim de semana, isso é responsabilidade do Poder Judiciário, ponto. Como se executa isso, é que a gente tem que pensar as estruturas, e o patronato faz isso, mas o escritório social em Vitória não fazia. O que o escritório social fazia, então? Ele olhava para esse conjunto de dimensões, dos quais todos nós participamos, a gente eu sou pai, sou filho, sou amigo, sou marido, não gosto de futebol, mas gosto de tomar cerveja na hora do jogo, enfim, a gente trabalha, estuda, a gente faz um monte de coisa na nossa vida. O escritório social, ele olha para as pessoas egressas compreendendo isso. Quem deixa as prisões precisa ter apoio para acessar essas múltiplas dimensões de pertencimento. Acessar a escola, acessar a qualificação profissional, construção de laços comunitários, familiares, ou seja, é preciso olhar para as múltiplas dimensões que fazem com que nós sejamos seres de sociabilidades. Então, percebo que em 2016 a gente vai tendo esse movimento se organizando, o DEPEN, por um lado, fazendo esse mapeamento e a proposta de uma política nacional, e o CNJ lançando o primeiro escritório social no Brasil. E aí eu vou avançar um pouquinho a história, que senão meu tempo vai-se embora. 2019 começa, então, o programa Justiça Presente, que vai ser rebatizado em 2020 como Fazendo Justiça, esse programa que já foi mencionado várias vezes aqui. E dentro do programa a gente tem o eixo de cidadania, que é esse eixo do qual eu faço parte da coordenação, e que tem como uma das vertentes de atuação exatamente provocar
fomentar, induzir a criação de uma política nacional de atenção às pessoas egressas. E como é que a gente foi fazendo isso, então? Primeiramente, por meio da disseminação dos escritórios sociais, e hoje são 39 escritórios sociais implantados em 22 unidades da federação. Regulamentamos o que são e como devem funcionar esses escritórios sociais, realizamos cursos de capacitação que hoje já chegam a mais de 1.000 pessoas que participaram nas 27 unidades federativas e, principalmente, regulamentamos o funcionamento desses escritórios por meio da Resolução 307 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a política do Judiciário de atenção às pessoas egressas. 2020, até os tempos atuais, a gente passa a ter convênios do Departamento Penitenciário Nacional com 20 unidades da Federação, dá em torno de 20 milhões de transferência de recursos da União para fortalecimento, aprimoramento desses serviços de atenção às pessoas egressas, sobretudo os escritórios sociais. A gente firma uma parceria com o Ministério Público do Trabalho para fazer fiscalização de cotas legais de empregabilidade das pessoas presas e egressas, e isso vai criando maior oportunidade de inserção sociolaboral, essa preocupação que a gente tem com o mundo do trabalho, mas, principalmente, a gente desenvolve cadernos metodológicos que orientam como deve funcionar o escritório social. Tudo isso está publicado na página do programa Fazendo Justiça, vocês encontram lá no site do CNJ. O que a gente espera fazer em termos de visão de futuro? Primeiro, ampliar cada vez mais essa rede de escritórios sociais e esperamos que no próximo ano nós tenhamos um decreto federal assinado instituindo finalmente nesse país, uma política de atenção às pessoas egressas, sistema prisional. E aí eu vou, então, a minha segunda perguntinha, qual que é o papel dos conselhos da comunidade nisso tudo? Primeiro, acho que foi a Sandra que falou, foi a Sandra que falou pelo Departamento Penitenciário aqui, pelo DEPEN do Estado, ela falou ali do ciclo da política, né? E essa questão da construção da agenda e de como que se tomam decisões. Não existe inocência quando a gente está falando de construção de políticas. Existem jogos de interesses e influência de diversos atores para a confluência do que será essa política. Então, é fundamental entender que a gente só constitui, de fato, uma política pública se houver participação e pressão da sociedade civil. Ou seja, esse é um dos primeiros papéis para os conselhos da comunidade no que diz respeito à política de egressos. Mesmo que a gente tenha um decreto, o decreto não se cumpre de forma automática ou por boa intenção. O decreto se cumpre a partir do momento em que as forças da sociedade se organizam para fazer com que aquilo se transforme em realidade. Então, fazer pressão, lobby, advocacy, ou seja, a influência política para que a gente constitua de fato uma política de atenção às pessoas egressas, é um papel fundamental para os conselhos da comunidade. Né? Acho que a fala na mesa, né, que me precedeu, as falas nas mesas anteriores mostraram isso. Né? Segundo papel, exigir do poder público aquilo que há previsão legal, que aquilo que há previsão legal se reflita efetivamente em serviços penais para cumprir a norma. Quando a Valdirene apresentou lá o conceito de política penal enquanto política pública e falou sobre os serviços penais, a gente está falando, né, o escritório social ou qualquer outro serviço especializado de atenção às pessoas egressas, ele é um serviço penal que deve ser efetivado enquanto modo de execução de uma política pública. A gente não executa a política pública só no plano das ideias. A gente executa se houver o órgão responsável por isso. A política de saúde, ela se executa por meio da rede do SUS, né, dos postos, das UBSs, que fazem atendimento primário, né, depois toda a rede que vai fazendo atendimento de média e alta complexidade, ou seja, tem que ter equipamento público para executar uma política. Então, esse é um outro papel fundamental para os conselhos da comunidade, que é cobrar do poder público a implantação e funcionamento desses equipamentos. Seja escritório social, ou seja qualquer outro nome, mas que seja um equipamento de execução dessa política.
A gente está agora no ano de discussão de lei orçamentária. Ano que vem é o ano de discussão do plano plurianual. Ou seja, dentro daquela questão da definição das agendas, não se faz política pública também. Do mesmo jeito que não se faz política pública sem equipamento para a sua execução, não se faz política pública sem orçamento. E disputar o orçamento faz parte do campo da política. Né? Política enquanto esse mundo que organiza a nossa vida. Então, disputar o orçamento é importante. Esse é um papel do Conselho da Comunidade. Como é que a gente faz um debate em âmbito local, estadual, regional e estadual, para que haja orçamento para a execução de uma política? Um outro ponto que a gente tem destacado a partir do CNJ é a implantação dos fundos municipais de políticas penais. A maior parte de nós não sabemos, mas a lei que instituiu o Fundo Penitenciário Nacional prevê que 10% do FUNPEN seja transferido diretamente para municípios. Essa transferência, historicamente, foi feita uma única vez por uma conta ruim que o DEPEN tinha. O DEPEN pegava os 10% e dividia por todas as cidades brasileiras onde há unidade prisional. Isso dá em torno de 800 municípios. No ano que foi feita a transferência, se eu não me engano, em 2019, para o município de Barreiras, na Bahia, o valor transferido foi de R$6.000. O pessoal comprou tablet. Esse ano, parceria CNJ e DEPEN, a gente conseguiu alterar a portaria do DEPEN que prevê o mecanismo de repasse, o critério, aliás, de repasse. E o critério passou a ser a existência de estabelecimento prisional, que é o que está na lei do FUNPEN, porém, mais do que o estabelecimento prisional, o município precisa ter um fundo próprio para receber o recurso. Ou seja, atualmente nós temos no Brasil 13 municípios com fundo municipal. Se o DEPEN fosse fazer transferência esse ano, daria algo em torno aí, acho que o que estava previsto era em torno de R$9 milhões para dividir para esses 13 municípios. Ou seja, o fundo municipal, ele é um instrumento interessante de captação de recursos do FUNPEN. Mas não só isso. O fundo municipal, ele pode captar recursos de penas pecuniárias do Poder Judiciário, ele pode captar recursos de termos de ajustamento de condutas do Ministério Público, ele pode captar recursos do Fundo Nacional de Direitos Difusos, ele pode captar recursos de várias outras fontes. Para quê? Para financiar exclusivamente duas políticas, a de alternativas penais, que a Adriana acabou de mencionar, de apresentar, e a política de egressos. Hoje a gente teve aqui na hora do almoço, o pessoal foi do GMF e fazendo justiça, numa reunião com a Prefeitura, para avançar na implantação do Fundo Municipal de Políticas Penais aqui em Foz do Iguaçu. Bom, além disso, e já avançando, porque eu estou com 17 minutos, fiscalização de funcionamento dos serviços é papel dos conselhos da comunidade, fiscalizar a execução das múltiplas políticas penais, todas aquelas políticas que foram faladas, alternativas penais, monitoração, fiscalizar a execução dessas políticas é papel dos conselhos da comunidade. E na política de egressos tem um papel que eu considero central também, que é mediar o acesso das pessoas egressas às políticas públicas. E ao falar isso, eu estou dizendo já entrando na resposta àquela minha terceira pergunta, que é qual que é o cenário do Paraná? Pois bem, o Paraná tem hoje, eu não sei nem dizer exatamente quantos equipamentos chamados de escritórios sociais. O que acontece? O Paraná foi o segundo estado que criou um escritório social em 2017. À época, o CNJ não tinha uma regulamentação de como deveriam funcionar esses escritórios sociais. E hoje, no Paraná, os escritórios, o que é chamado de escritório social, eu não sei se tem gente aqui dos escritórios sociais, mas isso eu estou trazendo enquanto identificação de um modelo de serviço, o que é chamado de escritório social no Paraná atua, sobretudo, como uma central de monitoração eletrônica, e não como um local de atenção e encaminhamento das pessoas egressas para os serviços, para as políticas públicas. Portanto, e a gente vem discutindo isso já desde 2019, como é que a gente avança aqui no cenário do Paraná para transformar esses escritórios sociais em escritórios sociais de fato. E por que isso? Porque o escritório social, ele é concebido, sobretudo, como um serviço de mediação entre o indivíduo que demanda algum tipo de atendimento, algum tipo de acesso aos direitos e às políticas públicas,
E o escritório social vai mediar, vai fazer com que esse acesso seja garantido. Nessa perspectiva, o Conselho da Comunidade tem um papel também fundamental de ser parceiro dos escritórios sociais, porque o Conselho da Comunidade é exatamente esse órgão também que faz uma articulação em nível mais amplo, que vai permitir que as pessoas egressas, de fato, sejam recebidas nas políticas públicas que lhes são de direito. Eu sempre dou, parece uma coisa boba, gente, mas eu sempre dou o exemplo seguinte. Pessoa que está com uma tornozeleira, né, semi-aberto, monitorado, ou que saiu da prisão, eu sou professor de formação também, então eu gosto de dar o exemplo da minha corporação, né? O professor gosta de ser o arauto da transformação, da autonomia, da liberdade, né? Lê a orelha do livro do Paulo Freire, sai falando de pedagogia da autonomia e tal. O camarada chega na escola com a tornozeleira, o diretor, a diretora, a primeira coisa que fala é bandida que eu não quero não. Então, um papel central para o escritório social é promover o acesso desses indivíduos às políticas públicas. E aí o Conselho da Comunidade tem um papel fundamental de trabalhar com essa pauta da atenção às pessoas egressas, para que, de fato, os direitos de todos os sujeitos, de todos os homens, cidadãos, todas as mulheres, cidadãs, todas as pessoas desse país sejam respeitadas. Com 26 segundos de atraso, eu agradeço mais uma vez a FECompar e encerro por aqui a minha fala. Boa tarde, gente.